Hola, buenos días, buenas tardes. Soy la professora Teresa e hoje vamos a empezar mais uma classe. Bom dia, boa tarde. Sou a professora Teresa e hoje vamos começar mais uma aula de espanhol, ok? Na aula anterior, nós fomos até a página 27, exercício número 1, tá? Só para relembrar um pouquinho, nesse exercício, ele era uma historieta, lembra, que falava de ninhos e ninhas, e ele trazia essa diferença entre meninos e meninas, entre palavras masculinas e palavras femininas, ok? Dando continuidade. Espera, avançar. Vamos começar. E aí, o que vem a ser uma palavra feminina e uma palavra masculina? Quando eu falo sobre isso, eu estou falando sobre o gênero das palavras. Então, vamos observar essa imagem aqui. Eu tenho ali gênero feminino. Indica-se es. Pode levar adelante la palavra la. Então, quando a palavra é feminina, ela pode levar, antes dela, ela leva a palavra lá em espanhol. Então, eu falo la niña, la abuela, la mesa. A menina, a avó, a mesa, ok? E quando a palavra é do gênero masculino, ela pode levar, antes dessa palavrinha, a palavra el. Então eu falo el niño, el abuelo, el tomate, ok? Então, o menino, o avô, o tomate. Então, o gênero das palavras é você classificar entre palavras femininas ou palavras masculinas. E aí, como que eu identifico se a palavra é masculina ou feminina? Vamos começar pelas femininas. Em espanhol, além da palavra, de eu reconhecer algumas palavras femininas quando elas terminam com a letra A, eu também reconheço palavras femininas quando ela termina em tion. Então, eu falo la canción, la revolución, la recepción. Quando ela termina em ad, então, la libertad, la dificultad, la voluntad, la ciudad, la realidad, la hermandad. Então, quando terminar em ad, né, eu sei que essas palavras são femininas. Algumas palavras que terminam em tud. Então, la virtud, la actitud, la juventud. En Sion, la explosión, la discusión, la ilusión. La siere, en ie, la siere, la carie, la superficie. En umbre, la cumbre, la machedumbre, la costumbre. En its, la sinusites, la poliomielites. En cis, la crisis, la tesis, la dosis. Então, quando as palavras possuem essas terminações, elas podem ser femininas. A única que sempre será feminina é quando termina em umbre. Então, la cumbre, machedumbre, costumbre, legumbre, terminou em umbre, você pode ter certeza que é uma palavra feminina, ok? Então, mais uma vez aqui. La canción, la revolución, la recepción, la libertad, la dificultad,
la voluntad, la ciudad, la realidad, la hermandad, la virtud, la quietud, la juventud, la explosión, la discusión, la ilusión, la serie, la carie, la superficie, la cumbre, la mansedumbre, la costumbre, la sinusitis, la poliomelitis, la crisis, la tesis, la dosis. Então, palavras femininas. Professora, por que a senhora sempre usa o lá antes da palavra? Esse lá aqui, ele é um artigo, então é um artigo feminino, que na nossa língua é igual ao nosso a, tá? Eu falaria em português a canção, tá? A revolução, a recepção. Então, esse lazinho aqui é um artigo. Vale? Vamos avançar? E a próxima? E no próximo slide, eu escrevi aqui. Generalmente, os substantivos que terminam em o são masculinos. Então, geralmente, os substantivos que terminam na letra O, em lá vogal, né? O, são masculinos. Então, exemplo, eu tenho queso, ratón, teléfono, todos eles terminaram em O. Tem um aqui que terminou em N, mas está dentro dessa regrinha aqui. São palavras masculinas. Mais uma. E aí, para reconhecer também outras palavras masculinas, eu tenho, ó, lugares geográficos. Então, nomes de mares, de montanhas, de lagos, sempre serão masculinos. Então, eu falo el Everest, los Andes, el Mediterrâneo, el Pacífico, ok? Então, esses nomes são substantivos masculinos. A mesma coisa vai acontecer com meses e dias. Então, quando eu falo el enero, el febrero, tá? El março. Então, aqui, ó, o exemplo aqui do slide. El próximo mês de março, masculino. El lunes, lembrando, lunes, segunda-feira. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, são palavras masculinas. Então, toda vez que eu for escrever meses do ano, dias da semana, eu sei que essas palavrinhas são masculinas, logo levará o artigo masculino. Esse ele é um artigo masculino que para a língua portuguesa ele equivale ao artigo o, tá? Então, dando continuidade, quando eu for falar os nomes das cores, também em espanhol, as cores são masculinas. Então eu falo el rojo, el azul, el amarillo, el gris, el verde, el negro, el blanco, el rosa. Professor, a palavra rosa, tá, terminou em A. Por que ele vai receber o artículo el? Porque é a cor. Então, se é uma cor, é a cor rosa, né? Rosa. Se é uma cor, como eu falei, cores em espanhol são sempre masculinas. Então, por isso que vai receber ele, tá? Diante da palavra rosa. Agora, se por acaso essa palavrinha aqui for o nome de alguém, então vai ficar feminino, tá? La Rosa es una persona muy buena. Vale?
Então, será feminino. Vamos à tradução aqui para algumas pessoas que não conhecem. El rojo é vermelho, azul, azul, amarillo, amarelo, gris, cinza, verde, negro, branco e rosa, tá? Meses e dias. Então, aqui, ó, março, segunda-feira, lunes, martes, terça-feira, miércoles, quarta-feira. E aqui são os nomes de alguns lugares do mundo. El Evereste, Los Andes, el Mediterrâneo. Vale? Vamos ao próximo. Essas categorias aqui, quando eu falo, essa categoria, na verdade, quando eu falo sobre os nomes das árvores, assim, ó, em português eu falo mangueira, amendoeira, macieira. Em espanhol, os nomes das árvores serão masculinos. Então, el avelano, el almendro, el castanho, el cerezo, el manzano, el naranjo. Então, eu sei que a árvore que eu falo em português, que produz avelã, em espanhol eu chamo el avelando. Amendoeira em português, el almendro. La castanheira em língua portuguesa, el castanho em espanhol. La cerejeira, el cerejo, el manzano, a macieira, né? A laranjeira, em espanhol, el naranjo, tá? Isso aqui são os nomes das árvores que produzem os frutos. E aí, quando a gente chega nos frutos, os frutos dessas árvores são femininos. Então, eu falo manzana, avelana, castanha, cereça, naranja. Então, as árvores são masculinas, porém os seus frutos serão femininos. Vale? Eu também tenho algumas terminações que indicam que as palavras são masculinas. Então, ó, palavras que terminam em arre sempre serão masculinas. Então, el equipaje, el pasaje, el personaje, el viaje, sempre serão masculinas. Palavras que terminam em or, el amor, el valor, el calor. Professor, aí nesse quadrinho tem, nesse quadro tem assim, orro, la flor e la labor. Então, ó, essas daqui são exceções. Então, eu não falo el flor, eu falo la flor. Eu não falo el labor, eu falo la labor. Vale? Então, exceções são essas palavras. Então, também são substantivos masculinos palavras que terminam em an. Aqui, ó, an. Então, el refrán, el alacrán, el tucán. Terminou em an, também são substantivos masculinos. Terminou também em hambre, ó, feminino umbre, masculino hambre, também são palavras masculinas. Então, el alambre, el hambre, el enjambre, tá? São palavras masculinas. Então, novamente, vamos falar as palavras. El equipaje, el pasaje, el personaje, el amor, el valor, el calor, el refrán, el acrán, el tucán, el alambre, el hambre, el enjambre. Então, são palavras masculinas. E aí chegamos, enfim, à página 27. Aí na página 27, no seu livro, ele escreve assim, ó.
Os substantivos e adjetivos se classificam segundo gênero gramatical em masculinos e femininos. Então, o que ele falou aqui? Que o substantivo e o adjetivo vão se classificar segundo seu gênero gramatical. Então, o gênero que determina se a palavra é masculina ou feminina. Ok? E aí ele vem falando palavras que terminam em o e e. La terminación cambia por a. Então, ó, palavras masculinas que terminem o ou e. Quando eu quero transformar essa palavra em uma palavra feminina, eu troco essas duas vogais por a. Então, a palavra abogado, feminino de abogado, eu tenho abogada. Rubio, eu tenho rúbia. Lembrando, essa palavrinha aí, rubio, não significa ruivo, tá? E sim, louro, tá? Então, a pessoa que tem aquele cabelo louro. Então, rubio, rúbia. Monje, monja. Então, eu estou formando o feminino. Então, palavras que terminam em a, não, palavras que terminam em o ou e. Quando eu quero transformar para o feminino, eu retiro essas duas vogais e coloco o a, ok? E troco por a. No segundo pontinho que ele coloca aí, no livro de vocês, está assim: palavras que terminam em consonante se anadie a. Então, quando a palavra termina em consoante, eu só acrescento o a para formar o feminino. Professor, terminou na consonante R, então vou acrescentar o a para formar o feminino. Professora, senhor, senhora, ok? Terminou em consoante, é só acrescentar o a. Agora, palavras que terminam em arre são masculinas, como eu falei. Então, ó, terminou em arre, sempre masculinas. El viaje, el mensaje, el paisaje. As palavras que terminam em umbre são femininas. Então, terminou em umbre, sempre são femininas. La legumbre, la machedumbre, tá? Importante, vamos aqui nesse quadrinho verde, olha aí no livro de vocês. Presta atenção nisso. Os substantivos que têm forma semelhante, porém gênero distinto em português, eu chamo de heterogenérico. É importante falar sobre isso. Então, por exemplo, em português, eu falo a água. Em espanhol, eu falo el agua. Ok? Então, essa mudança de gênero é de uma língua para outra, né? Uma mudança de gênero de uma língua para outra, eu chamo de heterogenérico. Ó, mensagem em português é uma palavra feminina, eu falo a mensagem. Em espanhol ela é masculina, el mensaje, tá? Então, são palavras heterogenéricas porque mudou o seu gênero. Em uma língua é masculina, na outra será feminina, e assim vice-versa. E aí, lá na página 28, ele vem falar do número dos substantivos e adjetivos. Quando ele fala em língua sobre número, ele está querendo falar sobre singular ou plural. Então, aqui, ó, el número gramatical classifica os substantivos e adjetivos em singular e plural. Então, vai classificar entre o que é singular e o que é plural. Vamos observar como se forma. Palavras terminadas em vocales. Então, ó, quais são as vogais? A, E, I, O, U. Essas são as vogais, tá?
Mas ele diz que tem uma exceção, exceto quando termina em i ou tônicas. Então, quando eu tenho palavras que têm essas duas vogais tônicas, tá? Então, palavras terminadas em vocais, exceto quando termina em i ou tônicas, eu vou acrescentar o S. Então, casa, casas. Parque, parques. Café, cafés. Guapo, guapos. Então, terminou em vogal, eu acrescento o S. Palavras terminadas em consoante e também em I e U tônicas, eu acrescento ES, né? Então, anarie significa acrescentar. Então, você vai colocar papel, papeles, mar, mares, tabu, tabues, rubi, rubíes. Então, quando eu tenho a vogal I e U tônica, eu acrescento ES, tá? Mesmo sendo vogal. Porém, quando a palavra termina em Z, quando a palavra termina em laceta, né? Letra Z, eu vou substituir esse Z por 6. Então, plural de pés fica o quê? Peces, lombriz, lombrices, nuez, nueces. A palavra nuez são nozes, tá? Então, luz, luces. Então, toda vez que a palavra terminar em letra zeta, letra Z, eu retiro essa letra Z e troco, substituo por 6, C-E-S, tá? E assim eu vou conseguir formar o plural. Mais um pouquinho, aqui ó, coloquei agora numa tabela para a gente observar melhor essa formação. Aqui ó, palavras que estão no singular, que terminam em A, E e O. Então, ó, terminam nas vogais A, E e O em espanhol. Eu formo plural acrescentando S. Então, eu tenho aqui no exemplo, palavra mesa, o plural de mesa ficará o quê? Mesas. E aí vem aqui na próxima palavra, terminou em E, singular, terminou em E, forma o plural acrescentando laes. Então, ó, elefante, elefantes. Só coloquei o Szinho aqui e formei o plural. Palavras que terminem em O, mesma coisa. Formo plural acrescentando es. Libro, libros. Agora, se a palavra terminou em consonante, então, para relembrar, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, N, tá? Terminou em consonante, igual, tenho aqui, papel. Forma o plural como? Acrescentando ES. Então, papel, papeles. Vale? Se a palavra terminar em zeta, né, na letra Z, eu vou acrescentar 6. Vou trocar, na verdade, né? Eu retiro a letra Z e no lugar do Z eu coloco 6. Então, aqui, ó, pés, peces. Ó, retirei a letra Z e coloquei o quê? 6 no lugar da letra. Foi? Outra palavra aqui, bos, bosses, tá? E assim eu formo o plural. Mais uma aqui. E aí, ele chegou na página 28. Lá na página 28, ele vem trabalhar com vocês também sobre os artículos definidos e indefinidos, tá? Também chamam eles de determinantes ou indeterminantes.
Ele ajuda a gente a definir, a complementar o gênero das palavras, tá? Lembra quando apareceu lá no primeiro slide? Vou voltar aqui, ó. Gênero das palavras. Olha, vamos lá. Só aqui tem um exemplo aqui, ó. Olha, aqui artículo. Então ele vai ser utilizado junto com palavra masculina ou palavra feminina. Vamos aqui. Ok. Los artículos definidos acompañan a un sustantivo cuya existencia es conocida, determinándolo según el género y el número. Los artículos indefinidos también acompañan un sustantivo, pero en general se usa para referirse a algo que no conocemos o no podemos identificar. La camisa azul es de Marcelo. Por casualidade, viste uma camisa azul no armário? Então vamos entender o que é isso. Artigo definido e artigo indefinido. O artigo definido, eu vou usar ele para coisas conhecidas. Quando ele colocou ali na frase, la camisa azul é de Marcelo. Então eu sei de quem é a camisa. Então, o lá, ele vem o quê? Definir, tá? De quem é. Não é qualquer camisa, é a camisa do Marcelo, tá? E aí, o indefinido já é uma coisa que eu não tenho como identificar. Pode ser qualquer um, tá? É uma coisa que está muito maior. Por exemplo, conosco uma niña del Colegio Batista. Eu conheço uma menina do Colégio Batista. Se a gente pensar que dentro do nosso colégio existe milhões de meninas, ok? Então, ó, quando eu coloco uma naninha, eu estou falando que pode ser qualquer menina do colégio, tá? Não é uma menina específica. Agora, laninha de sexto grado, então a menina do sexto ano, aí eu estou identificando de onde é que é ela menina. Pelo menos eu sei que ela é do sexto ano, não é qualquer menina, ok? Então, el ninho de sexto grado, eu sei que eu estou falando de um menino específico. Então, os artigos definidos, eles vão acompanhar um substantivo, tá? E eu utilizo ele com coisas conhecidas, eu sei da existência. Eu vou determinar o gênero e o número de uma coisa conhecida. Agora, o indefinido já é o contrário. Ele vai acompanhar o substantivo, porém eu não tenho como determinar se é conhecido ou não, tá? Eu não tenho como identificar, ok? Então vamos ver aqui os indefinidos. Em espanhol, eu tenho artigos definidos e indefinidos. Eles vão se classificar em masculino e feminino e também em singular ou plural. Então, ó, os artículos definidos masculinos são. Então, ó, os artigos definidos masculinos são. No singular, ele. No plural, los. Então, ele e los são os artigos definidos masculinos, usados para acompanhar substantivo que você conheça, tá? Então é uma coisa, você vai utilizar ele para uma coisa conhecida, tá? Agora o feminino é o lá e las, singular lá e las. Indefinidos. Eu tenho o masculino singular um e o masculino plural unos. Feminino indefinido, una no singular e unas no plural. Vale? Então, esses são os artigos, tá? Vão acompanhar substantivo de acordo com o seu gênero e número. E nós vamos fazer agora
Não, vamos fazer em casa. Em casa nós vamos fazer a página 30, 31 e 32. Porém, em aula nós vamos fazer a página 28, 29, 28 e 29, tá? Vou dar um tempinho para vocês, começando agora, para gente começar. Tá? Em 15 minutinhos retomo. Em 15 minutinhos não, em 10 minutinhos eu retomo a aula para a gente começar. Vocês vão fazer a página 28 e a página 29 até o número 5, tá?
Vale. Vamos a pensar a correção. Então, vamos lá, na página 28. Na página 28, no exercício número 2, ele coloca assim: passe o texto ao feminino haciendo os cambios necessários. Haciendo os cambios necessários. E aí ele coloca lá um textinho. Mário é um jovem guatemalteco de 15 anos que estuda a la vez trabalha como actor. Não é muito delgado, delgado é magro, tá? Tampouco é alto. El sueño de Mario es actuar en el cine y vivir un personaje bueno, ya que siempre le dan papeles de malvado. El muchacho actualmente vive com sua família em Buenos Aires e tem muitos amigos. Então aqui, esse texto está todo no masculino. Ele pede para você passar para o feminino. Pode começar pelo nome. Mário tem correspondente em feminino? Sim, que seria Maria. Então, Marias ex. Se a palavra é jovem, eu tenho que falar o quê? És una jovem. Guatemalteco fica guatemalteca. Então, de 15 anos que estuda e ela vez trabalha como actor. É actor? Não, atriz. Não és muito delgada, tampoco es alta. El sueño de María es actuar en el cine y vivir un personaje bueno, ya que siempre le dan papeles de malvada. La muchacha actualmente vive con su familia en Buenos Aires y tiene muitos amigos ou tiene muitas amigas, tá? Então você pode utilizar aqui. Vamos ao próximo. Vamos conferir? Maria é uma jovem guatemalteca de 15 anos que estuda e a la vez trabalha como atriz. Não é muito delgada, tampouco é alta. O sonho de Maria é actuar no cine e vivir um personagem bueno, já que sempre lhe dão papeles de malvada. La muchacha actualmente vive com sua família em Buenos Aires e tem muitas amigas. Então, ó, é só fazer as alterações, passando as palavras que estão no masculino para o feminino. Marcando vou marcar aqui, ó, 1 minutinho na tela para você conferir essas 3 linhas para o próximo exercício. E já foi. No exercício número 2, ele pediu para você colocar o equivalente em língua portuguesa, tá? Observando o quê? A troca de gênero. Lembra que eu falei sobre os heterogenéricos? Aquele quadradinho que estava na página 27. Então, heterogenérico é quando, numa língua, a palavra é do gênero masculino e na outra ela no gênero feminino ou vice-versa, ok? Então, ele guante em espanhol é masculino. Em português, em língua portuguesa, é feminino. Significa o quê? A luva. El pantalón, a calça. El puente, a ponte. El estreno, a estreia. El color, a cor. La crema, o creme. La leche, o leite. La costumbre, o costume. La nariz, o nariz. La sal, o sal, tá? Então, em espanhol são palavras masculinas
em português feminino ou vice-versa, como la crema. La crema em espanhol é feminino e em português, em língua portuguesa, é masculino. La crema ou creme, ok? Esses são os heterogenéricos que foram apresentados no livro de vocês. E aí, nós passaremos para o exercício número 4, que pede para você completar com o singular ou plural da palavra, de acordo com o que estiver faltando na tabela. Vamos lá? Catedral, singular. Terminou em consoante, ó. Terminou em consoante. Eu quero fazer o plural dessa palavra, eu acrescento S. Então, vai ficar o quê? Catedrales. Então, pantalones. Terminou em es. Eu sei que depois, antes dele, eu tenho um quê? Uma consonante. Então, a palavra é pantalón. Sapatos. Terminou em vogal. Só formou o plural acrescentando esse. Então, singular, sapato. Cinturones. Terminou em esse. Então, eu sei que a palavra termina em consonante. Cinturón. Aprendiz. Terminou em laceta, terminou com a Z. Eu acrescento, eu troco, né? Tiro essa letra aqui e acrescento CES, seis. Então, aprendiz, aprendices. Narices, terminou em seis. Eu sei que a palavra termina em Z. Então, narices fica o quê? Nariz. Terminou em es. Então, a palavra tem que terminar em consonante. Se o plural é maiores, singular, maior. Vale? Rubio, terminou em vogal. Acrescenta esse. Rubio, rubios. Ó, azules, azul. Marrones, marrón. Grises, gris. Rojos, rojo. Sombreros, sombrero. Iraquíes, iraqui. Então, essas são as palavras que estão faltando no exercício número 4. Próximo slide. O último exercício de hoje é para você completar com os artigos, tá? Definidos e indefinidos. Então, você tem que observar se a palavra é masculina ou feminina, tá? Para você utilizar os artigos necessários. Minifalda terminou em A princípio, feminino. Então, la minifalda. Calcetines. Então, é uma palavra masculina. Los calcetines. Meia, tá, gente? Para quem não sabe, calcetines são meias. Bufandas. Las bufandas. Cachecóis, tá? Sombrero. Sombrero, aquele chapéu grandão. Los pantalones. Calça jeans, calça, né? Bolso seria uma bolsa, que é uma palavra masculina em espanhol. Agora, utilizando os indefinidos. Una minifalda, unos calcetines, unas bufandas, um sombrero, unos pantalones, um bolso. O importante aqui é que, além de você utilizar o artigo de acordo com o gênero dela, se é masculino ou feminino, ou com o número que está no singular ou plural, é você entender que artículos definidos, então os artigos definidos, el, los, la e las, eu utilizo para indicar coisas que eu conheço, ok? Tá? É uma coisa que eu conheço, eu estou determinando ele. Agora, o indefinido pode ser qualquer coisa. Una minifalda pode ser qualquer uma que eu tenha no armário, tá? Então,
Vamos encerrar. Ficou para ser feito em casa 3 páginas. Aqui, ó, deixa eu voltar aqui para... Ó, vamos fazer em casa essas 3 páginas. Página 30, 31 e 32, tá? Então, hasta la próxima. Ya vuelvo corriendo las páginas 30, 31 y 32. Besos. Tchau.